Que louvor é esse, hein? Oh. Aleluia. Vamos ler. Atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força. Aleluia. 2. Atribuam ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorem ao Senhor no esplendor da sua santidade. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. Volta lá que eu não li tudo. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor, diga comigo, a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor, diga, a voz do Senhor é majestosa. Aleluia. A voz do Senhor, repita, a voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro e Sirion como boi selvagem. A voz do Senhor destrói com raios flamejantes. Diga de novo, a voz do Senhor. Aleluia. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor, diga, a voz do Senhor retorce os carvalhos e despede as florestas no seu templo. Todos clamam glória, diga glória. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, e viemos neste lugar porque cremos, ó Pai, que estamos na Tua presença em todo o tempo. E queremos nesta hora pedir, ó Pai, que o Teu Espírito Santo seja bem-vindo neste lugar. Que o Teu Espírito Santo tome o lugar de honra nesta casa. Porque este lugar, Senhor, habitam, Deus, pessoas nesta hora que são casa e são habitação do Teu Espírito. Nós somos o templo da habitação de Deus. E nós queremos, ó Pai, nós estamos aqui porque estamos disponíveis para ouvir a Tua voz. Queremos nesse momento colocar a nossa mente e o nosso coração diante de Ti, para que o Senhor venha atender, não somente atender, mas superar todas as nossas expectativas nesta noite. Queremos ouvir grandemente, poderosamente, a voz do Senhor. Diga, a voz do Senhor. Queremos que a Tua voz fale neste lugar. Te agradecemos por isso, Pai. Em nome de Jesus, diga amém. Sente-se aplaudindo ao Senhor, ao nosso Rei, ao Rei da Glória. Para mim foi ótima essa palma, foi ótima. Mas para Deus pode ser melhor, amém? Irmãos, o tema da pregação de hoje é vozes. Diga comigo, vozes. Oi, pastora, mas a gente falou da voz do Senhor. Mas a nossa maior batalha e guerra espiritual é conseguir ouvir a voz do Senhor. Num tempo em que tudo é muito barulhento, num tempo em que tudo é muito, a gente está o tempo todo com barulho, com celular, televisão ligada. Nossa, outro dia eu fui de trem para o centro da cidade e eu falei, meu Deus do céu, nossa, mas agora tá assim uma coisa sobrenatural. Quem usa o trem para trabalhar aí? Meu Deus do céu. Pense num lugar onde você não consegue ter silêncio nem paz, E aí você, além de você ter uma guerra sonora, você tem uma tentação o tempo todo, É amendoim, é bala, é paçoca, é tudo tão baratinho, irmãos? Tu fica, meu Deus, de onde vem isso? Compro ou não compro, Senhor? Ah, você não compra não, filho, tem alguma coisa errada, tá muito barato. Mas, irmãos, eu quero dizer para você que em meio a tanto barulho é difícil. E eu quero dizer para você que
esse texto fala que a voz do Senhor se assemelha a tanta coisa, se assemelha ao som das águas. A voz do Senhor é majestosa, é tanta coisa para a gente ouvir. Sobre o salmista falando sobre a voz do nosso Senhor. Mas quanta dificuldade nós temos em ouvir a voz do nosso Senhor. Porque eu coloquei aqui 3 tipos de vozes que se apresentam diante de nós, do nosso ouvir. E a batalha é para ouvir a voz do Senhor, mas a gente tem a voz do Senhor, diga comigo, a voz do Senhor. A gente tem a voz humana e nós temos a voz do diabo. Que isso, pastora? Que coisa forte. Eu nunca ouvi a voz do diabo. Você que pensa. Você que pensa. Então, uma batalha espiritual, porque a gente tem a voz de Deus, a voz humana e a voz do diabo. E eu quero dizer para você que talvez aqui a mais enganosa seja a voz humana. Porque muitas vezes a gente ouve conselhos, a gente ouve histórias, a gente ouve e nunca a gente sabe se por trás daquilo que nós estamos ouvindo, a bênção ou a maldição. Bom seria também se a gente conseguisse rápido perceber quando a voz é do diabo, né? E tapar os nossos ouvidos para a voz de Satanás. Mas infelizmente, querido, às vezes a gente não consegue discernir o que é a voz de Deus, o que é a voz humana e o que é a voz do mal. E nós precisamos sair hoje daqui com os nossos ouvidos mais apurados, com os nossos ouvidos atentos e afinados em consonância, é sabendo distinguir o som da voz do Senhor. E eu quero dizer para você que o Salmo 29 vem nos trazer orientações, diga para quem está ao seu lado, orientações para discernir e para entender a voz do Senhor. Eu quero dizer para você que a gente já começa com um erro nessa distinção, quando já no Éden, eu quero dizer que o Éden era um lugar totalmente preparado, foi arquitetado por Deus para o homem viver lá. E eu quero dizer que mesmo num ambiente criado por Deus, perceba isso, não se distrai agora, amém? Mesmo num ambiente criado por Deus, e a gente pensa assim, eu estou num ambiente de Deus, a igreja é um ambiente de Deus. Eita. Presta atenção, o jardim era um ambiente de Deus. Quem criou o jardim? Deus. Estava tudo lá. Era um lugar o quê? Divino. Mas a serpente estava lá. Sabe qual é o nosso problema, amados? Que a gente acha que em lugares onde Deus habita, a serpente não vai entrar. Opa! E que lá ela não vai falar, eita! Que o inimigo só vai usar pessoas que estão fora do jardim. Isso significa a gente entender que só vão nos aconselhar mal pessoas que estão fora da igreja. Perceba que hoje Deus está querendo te orientar, Deus está querendo falar nesta noite com alguém, amém? E lá no ambiente que Deus fez, no ambiente onde Deus ia todas as tardes se encontrar, por um momento Eva ficou lá sozinha e a serpente veio com uma voz mansa. Cuidado com as vozes mansas. Tem gente que se aborrece muito quando uma voz, quando uma fala é mais, pesada, ou é mais
incisiva com ela, mas eu quero dizer para você que essa voz talvez não seja para você se preocupar tanto. Mas quando a voz vem tentando te convencer, assim, mas por que você não? Mas olha, você é tão... Irmãos, eu não me preocupo muito com as críticas, mas os elogios, o elogio pode te derrubar. Os elogios podem ser perigosos. E a fala mansa também. Lá em Provérbios tem uma palavra que diz que é melhor a casa que tem choro do que a casa que tem riso. E às vezes a gente não entende isso, não é? Às vezes a gente não entende. Mas por quê, querido? Porque o inimigo nunca ele se apresenta para ninguém de fato como ele é. E as maiores quedas, como foi aqui no Éden, é por causa de uma voz mansa, porque a serpente começa a bater um papo legal com Eva, né? Oi, amigo, oi, amiga, você mora aqui? Muito tempo que você está nessa igreja? Você ainda não trabalha não, é? Não te dão uma oportunidade? Aí a pessoa começa a pensar, né? Ué, por quê? Não, você tem o mesmo direito. Você tem a mesma. E aí começa o inimigo a minar. Querido, eu quero dizer para você que o que Deus preparou para você é teu. Deus já tinha preparado tudo para Eva e para Adão também. Até que Eva dá ouvidos, diga, dá ouvidos a uma voz que não é de Deus. E eu quero só que você perceba que a voz estava fora do jardim. Não, estava dentro do jardim. Então, querido, é nesse ambiente aqui que a gente precisa mais se resguardar. Porque eu queria muito dizer que aqui é um lugar que você está protegido, que você está em total segurança. Mas eu não posso afirmar isso, sabe por quê? A minha Bíblia diz que numa plantação de trigo, o joio cresce e o joio tem aparência de... O joio fica junto, o joio da glória. Quero dizer para você que joio fala em línguas. Eu quero dizer para você que joio dizima. Eu quero dizer para você que joio faz tudo o que trigo faz. Agora eu quero dizer para você que há uma diferença. Ele não produz nada. Então quando você ouvir a voz de alguém falando com você e você quer saber se ela é de Deus ou não, olhe para a vida dessa pessoa e vê o que ela produz no mundo espiritual. Não olhe para dom não, porque dom não quer dizer nada. Que isso, pastora? Dom não quer dizer nada. O que quer dizer é quem sabe? O fruto do Espírito. O dom, o Senhor, ele distribui aleatoriamente. E aí é por isso que tem muita gente que fala assim: nossa, mas eu ouvia aquele pastor, ou aquele cantor, ou aquela pessoa que estava na presença de Deus e fez isso. Como? Porque tem dom, querido, não tem fruto. E fruto, você tem que perceber o que é o fruto do Espírito. A gente às vezes acha que a pessoa é cheia do Espírito de Deus, porque ela rodopia, fala em línguas, né? Tem as manifestações, mas às vezes aquele que está quietinho no canto tem domínio próprio, paciência, fé, alegria, longanimidade. E é sobre isso que nós estamos falando nesta noite. Eu quero que você entenda que Deus está hoje querendo nos orientar a ouvi-lo. E a gente ouve a voz de Deus, a gente às vezes ouve as pregações, às vezes a gente ouve a palavra que está sendo ministrada no altar, mas a gente acaba ouvindo também
o conselho dos ímpios. Às vezes a gente acaba dando ouvido a falas que não trazem paz, a falas que não trazem crescimento, a falas que não trazem para você crescimento, e aquilo que não te traz o que a voz do Senhor traz, você tem que entender, e o seu alerta tem que ligar, e você tem que tapar os seus ouvidos. Aqui, irmãos, a palavra de Deus diz, e eu quero que você entenda o poder que vozes têm de nos tirar da rota de Deus. A palavra de Deus diz sobre uma mulher que viveu num tempo, e isso a gente percebe que às vezes as pessoas acabam não ouvindo a quem elas precisam ouvir, para ouvir as pessoas que estão próximas. Proximidade não significa que Deus está habitando daquilo ali. Amém? Então eu quero muito que você tenha cuidado com amigos. Que isso, pastora? Irmão, sabe por quê? Porque o inimigo é sagaz. O inimigo é sagaz. E às vezes tem pessoas que estão com o coração ferido, coração machucado, mas ela faz parte do seu ciclo de amizade. Então quando você está vivendo algo, talvez ela te dê um conselho que não é aquilo que Deus quer. Eu não sei para quem Deus está falando nesta noite, mas eu creio que Deus está falando para alguém nesse lugar, amém? E na história diz que existia um rei de Israel, querido, e os reis, eles eram orientados pelos profetas. Quem orientava os reis? Os profetas. E a Bíblia diz que o profeta Elias foi levantado num tempo para profetizar sobre o reino de Israel. Quem era o profeta sobre o reino de Israel? Elias. A quem o rei tinha que ouvir. A voz de Deus vinha através de Elias. Só que Acabe resolve escutar a sua mulher. Está entendendo? A proximidade. Ela era mulher, mas não era a voz de Deus. E eu quero dizer que nesse tempo, o que mais tem acontecido é o espírito de Jezabel dentro das igrejas. Pessoas desmerecendo o anjo da igreja. Eu não quero me colocar hoje acima de ninguém não, mas a palavra mandou dizer isso. Eu quero te dizer que anjo da igreja é o pastor e a pastora. E você sabe o que quer dizer anjo? Diga comigo, mensageiro. E aí, querido, Jezabel, vou contar a história. O reino de Israel era o reino de Deus. Representava o reino de Deus. E Jezabel, a gente pensa que é só um espírito de prostituição. Não tem isso não. Ela se prostituía também, mas Jezabel, ela quer impor a vontade dela acima da vontade de Deus. O espírito de Jezabel não respeita a autoridade, não respeita a liderança, não respeita a hierarquia. Porque Jezabel, quando é afrontada, fala assim: eu vou acabar com Elias, eu vou matar o profeta. E eu vou dizer, querido, nesse tempo, se a gente não vigiar, a gente acaba morrendo na mão de Jezabel. E Elias, o profeta de Deus, aquele que era a voz de Deus, por muitas vezes se abateu, pediu.